assim o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios: em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. De alguém assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isto, para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim repouse ou habite o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então eu sou forte. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Podem sentar. Conheço um homem chamado para o ministério pastoral no final dos anos 80, nos anos 70. Nos anos 80 foi para o seminário e lá começou a se preparar para o ministério pastoral. Foi ali considerado um dos melhores alunos durante o período que ali esteve. Foi monitor das línguas originais da Bíblia, grego e hebraico. Ganhou mais de uma vez prêmio por obter maior média global do ano. Foi crescendo já nesse período de seminário. No seu último ano já era professor contratado do seminário, ainda cursando o curso de teologia. Terminou o curso com louvor. Nos anos 90, pastor ainda de pequena igreja, ele foi eleito presidente mais jovem da Junta de Missões Mundiais, da Convenção Batista Brasileira, algo inédito então. Ganhou uma bolsa de estudos para estudar na Europa. Lá foi palestrante em conferências, escreveu livros e textos, foram publicados, terminou o seu doutorado com louvor. Ao voltar ao Brasil, tornou-se diretor de uma instituição de ensino. Nos anos seguintes, assumiu o pastorado de uma grande igreja, uma das maiores do Brasil. E durante anos, esta era uma igreja famosa por maiores ofertas para campanhas missionárias. Era muito elogiada esta igreja. Talvez por isso, esse pastor, ainda jovem, foi convidado para se tornar o diretor executivo da Junta de Missões Mundiais.
Nos anos seguintes se tornou presidente da Convenção Batista Brasileira. Ele se sentia vitorioso. Gostava dessa fase. Que mais poderia almejar? Do ponto de vista da carreira ministerial, chegar ao topo. O pai desse pastor costumava ligar para ele e alertá-lo. Fazia um elogio e em seguida dizia: cuidado com a vaidade. Quando a glória do homem vem, às vezes há muito pouco espaço para a glória do Pai. De repente, nesses 30 anos de ascensão, eles se transformaram em tempestade e queda. O bem-sucedido foi caluniado e tudo isso fez desmoronar essa carreira de sucesso. O orgulho foi ferido mortalmente. Toda aquela glória do homem foi levada pelo vento. Isso talvez nos lembre aquela expressão de Jesus a Pedro, o apóstolo, que tem uma carreira ministerial, digamos assim, também crescente. E ao final de sua carreira, Jesus diz a ele: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Tempo de moenda na vida de Simão Pedro. Tempo de moenda na vida deste pastor. Quando a glória do homem se vai, aí começa a haver espaço para a glória do Pai. O apóstolo Paulo fala-nos disto neste texto de 1 Coríntios. Ele nos escreve em primeiro falando o seguinte: o castigo do inferno segue logo após a revelação do céu. Isso é impressionante no texto, irmãos. O apóstolo diz assim: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Sei que o tal homem foi arrebatado ao paraíso, ouviu palavras inefáveis que ao homem nem é lícito falar. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Observem, irmãos, que o orgulho humano abre brechas para Satanás. E eu não estou me referindo, muitas vezes, a vaidades falsas, mas orgulho e vaidades montadas até mesmo na realidade, como esta história que há pouco narrei. Mas o orgulho humano sempre abre brechas para Satanás agir. O sucesso se transforma em fracasso quando a glória do homem é exaltada. Observem que o espinho na carne era um mensageiro de Satanás. Isto quer dizer que o que aconteceu com Paulo não pode ser atribuído a Deus. Não era de Deus o espinho na carne. Mas Deus usou aquele espinho na carne para que a sua glória se manifestasse. Observem outro detalhe. Esse espinho na carne, mensageiro de Satanás, nós não sabemos exatamente o que é. O que a gente sabe é que
ele causava uma dor aguda no coração de Paulo, na sua alma. Isso é descrito com a ideia do espinho na carne, algo que permanece ali, doendo, machucando, ferindo. E observem mais ainda, trazia vergonha para o apóstolo. Está aí na ideia de me esbofetear. Esta é uma expressão muito usual no contexto ali em que Paulo vivia, se referindo a escravos. Escravos, para sua vergonha, eram esbofeteados em praça pública. Então parece que Paulo está se referindo a esta experiência dolorosa que lhe causou isso. Causou vergonha, lhe causava dor aguda, mas veio logo depois de uma revelação do céu. Veio depois que a glória humana se ergueu e se levantou. E é interessante que Paulo diz que não vai se manifestar e se exaltar sobre ele mesmo como homem, mas aquele que teve a experiência do terceiro céu, que subiu aos céus, que ouviu palavras inefáveis. Mas é exatamente aí que muitas vezes reside o espaço e a brecha para Satanás. São naquelas vitórias que não podem ser atribuídas senão a Deus, mas que muitas vezes começam a encher o coração do orgulho. Alguém escreveu certa ocasião dizendo que foi o orgulho que fez que anjos caíssem. E é a humildade que faz de homens santos. Ou seja, exatamente aí reside o centro, meus amados irmãos, do afastamento do ser humano de Deus. O teólogo Paul Tillich escreve sobre isso, e ele diz que exatamente ali, neste ponto, naquilo que ele chama da hybris humana, do orgulho humano, do desejar muitas vezes tomar para si a glória de Deus, algo que só a Deus é devido. Aí exatamente reside o afastamento do ser humano de Deus. Sim, o castigo do inferno muitas vezes segue logo após a revelação do céu. Mas Paulo não viu neste espinho a mão de Deus, senão que um castigo, uma ação do maligno exatamente para derrubar. Na tentação de Jesus, há um momento quando a Bíblia diz que Satanás diz a Jesus, ou leva Jesus ao pináculo do templo, no ponto mais alto do templo, e diz: lança-te daqui abaixo. E um certo autor, Henry Mateus, que escreve comentários sobre esse texto, ele diz que aí reside exatamente a ação satânica. É nos levantar e nos erguer, nos exaltar, para nos fazer cair. Enquanto que a ação de Deus é exatamente nos pegar embaixo e nos elevar, não para a nossa glória, mas para a glória dele e a nossa restauração. Segunda verdade que aprendo com esse texto é que muitas vezes Deus usa ou traz o bem do mal. Observem que, mais uma vez eu repito, em momento algum o apóstolo descreve esta experiência, esta situação que ele vivia como vindo de Deus. Não. O mal é mal e não deve ser confundido. Deus não faz uso do mal. Tiago escreve
toda boa dádiva e todo dom perfeito descem do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação. Então, todo bem que recebemos vem de Deus, mas não o mal. E a Bíblia diz: Deus a ninguém tenta. Ele não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Muito bem, o texto diz assim no verso 7: e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear. E ele conclui dizendo: a fim de não me exaltar. E quando ele pede para se livrar desta experiência dolorosa, aguda, vergonhosa pela qual passava, Deus disse: a minha graça te basta, e diz: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então Deus pode usar, e ordinariamente Ele usa o mal que sofremos para nos abençoar, para nos fazer crescer, para nos fazer enxergar algo que não estamos enxergando, para perceber que nós somos absolutamente dependentes do Senhor. A Bíblia diz, o próprio Jesus diz: sem mim nada podeis fazer, irmãos. E aí está exatamente o problema do orgulho, é que começamos a achar que não precisamos mais de Deus. Nós somos tão bons no que fazemos, tão experientes no que fazemos, que não precisamos mais orar, não precisamos mais buscar a face do Senhor, não precisamos mais do Senhor. Romanos 8, 28 diz: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. No original, a expressão um pouco mais forte, é mais ou menos assim: sabemos que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. Meu irmão, minha irmã, aquela pequena derrota, aquele pequeno fracasso, aquele plano que não se realizou conforme você pensava, muitas vezes vem na sua vida, e Deus pode usá-lo a mostrar o que Ele pode fazer na sua fraqueza. Porque tantas e tantas vezes o orgulho vem ao nosso coração, como eu disse, e nós começamos a imaginar que podemos tudo sem Deus. O texto nos fala do poder de Cristo, nos diz que a palavra do Senhor no verso 9: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Eu fui ao original para ver que palavra está sendo usada para poder, e mais uma vez é aquela famosa palavra dinamis, poder transformador. Então o que nós podemos perceber que Deus falava a Paulo é isso: o poder transformador de Deus das circunstâncias que vivemos, do mal que vivemos, se aperfeiçoa na fraqueza, exatamente como nós nos sentimos muitas vezes quando vem sobre nós a tempestade. Há na história de José do Egito, eu já destaquei aqui, mas quero mais uma vez destacar, uma situação muito interessante. Nós todos conhecemos o que José do Egito passou. Em Gênesis 45:8, ele se revela aos irmãos, depois de muitos anos, 20 anos do que ele passara, ele se revela aos irmãos, e ele diz alguma coisa que a nós parece, num primeiro momento, em que ele estava certo. 45, verso 8 diz: assim
não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa e como regente de toda a terra do Egito. Observem, não fostes vós que me enviastes, senão Deus. Mas no capítulo 50, 13 anos depois, capítulo 50, verso 20, quando há finalmente a restauração de toda a relação dele com os seus irmãos, ele diz assim, preste bem atenção na diferença: o mal que tinhas a intenção de fazer-me, o desígnio de Deus o mudou em bem, a fim de cumprir o que se realiza hoje diante de vossos olhos, para conservar muita vida, ou muita gente com vida. Observaram a diferença? No primeiro momento, José atribui a Deus aquilo que ele passou e a ida dele para o Egito. No segundo momento, ele já não foge mais da realidade. Meus irmãos, vocês fizeram mal, mas Deus mudou em bem. Meus irmãos, eu creio que o capítulo 50, verso 20, mostra exatamente a maturidade de José em toda essa circunstância que ele viveu. Não é esconder o mal, não é fingir que o mal não existe, não é nem mesmo atribuir a Deus o mal, mas é dizer: Deus é poderoso para mudar o mal que me fizeram em bem. Deus é poderoso para mudar as circunstâncias difíceis e muitas vezes o fracasso que você e que nós experimentamos em bem. Creiamos nesta verdade. O texto diz que Paulo orou 3 vezes, pedindo que fosse afastado aquele espinho da carne. Ou seja, na sua primeira, e preste bem atenção nesse detalhe, na sua primeira, na sua segunda oração, ele não obteve resposta. Só na terceira. E na terceira não era o que ele esperava. A terceira resposta foi: a minha graça te basta. Deus não prometeu tirar o espinho na carne, que era o que Paulo pedia. Então nós precisamos também acreditar nesta verdade. Deus faz conosco aquilo que será o melhor para nós, mas nem sempre será o que nós queremos, o que nós visualizamos, porque a Bíblia diz que nós não sabemos pedir como convém. Então Deus muitas vezes faz isso conosco. O poder tem sua manifestação mais perfeita na fraqueza. O poder de Deus é aperfeiçoado na impotência humana. O Senhor, escreve Jameson Fawcett Brown no seu comentário do Novo Testamento, o Senhor tem mais necessidade de nossa fraqueza do que de nossa força. A nossa força é frequentemente sua rival, nossa fraqueza, sua serva. A extremidade do homem é a oportunidade de Deus, a segurança do homem é oportunidade de Satanás. Quando a glória do homem se vai, começa a haver espaço para a glória do Pai. Último lugar, algo que me chamou muita atenção nesse texto, é que enquanto a glória do homem se vai, Deus o arrebata até o terceiro céu. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar.
Se Paulo experimentou a dor aguda e a vergonha das bofetadas de Satanás, ele também experimentou o arrebatamento ao terceiro céu e ao paraíso. E ouviu palavras inefáveis, inexprimíveis ao homem. Terceiro céu e o paraíso sinalizam os sinais da graça em nossa vida, enquanto muitas vezes a glória do homem se vai. São sinais da graça, são inexplicáveis do ponto de vista humano, irmãos. Mas para experimentar o terceiro céu, a gente precisa que a glória do homem se vá. Vejam, o terceiro céu é território de Deus, é território divino. Então, irmãos, para se chegar lá, só sendo levado. Só sendo levado. Nós não conseguimos com nossas próprias forças galgar o terceiro céu. Só sendo arrebatados. Assim são os sinais da graça de Deus. Irmãos, vocês sabem a experiência de tempestade e de queda que nós experimentamos desde 2015, abril de 2015. Mas o que eu posso dizer é que nessa experiência, e principalmente a partir de 2016, Deus começou a manifestar sinais da graça dele em nossa vida. E cada momento em que algo nos era tirado, Deus nos mandava algo melhor. Primeiro momento, em março, nos foi tirado o plano de saúde. E agora? O que vamos fazer? Deus mandou o melhor. Depois, as lutas ministeriais. E o que Deus faz? Deus nos manda alguns convites, Deus nos manda algumas possibilidades e depois providencia uma igreja amorosa como a Igreja da Graça. Sinal da graça. Depois, quando não tínhamos mais condições de pagar e de manter o apartamento, Deus nos manda um muito melhor, que se concretiza nessa semana, com a graça de Deus. Nenhum desses sinais da graça foram fruto dos nossos esforços. Nenhum desses sinais da graça, eu citei apenas alguns, foram fruto da inteligência, da nossa capacidade. São todos eles terceiro céu, paraíso, território exclusivo de Deus, no qual humanamente era impossível, principalmente esse último que eu mencionei, sinais da graça de Deus. Nós só chegamos a eles porque fomos arrebatados ao terceiro céu pela graça do Senhor e pela boa mão dele. Quando a glória do homem se vai, começa a haver espaço para a glória do Pai. Quando a fraqueza humana é revelada, é exposta e é reconhecida por nós, então o poder de Deus
se aperfeiçoa, o poder transformador de Deus se aperfeiçoa em nossa fraqueza. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas